Oi, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês passaram o domingo? Como é que vocês estão? A paz para todo mundo. Eu espero que vocês estejam bem, tenham passado um dia bom. Nós fomos à igreja hoje e foi maravilhoso. E a palavra de hoje foi sobre o Vale de Ossos Secos, né? Sobre profetizar, sobre o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida. E mediante essa palavra, eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês, para que vocês possam entender quando eu falo que eu sou totalmente improvável e que Deus muda destinos, exatamente por isso. E aí eu estava pensando na minha história, eu ia contar para vocês, e aí eu resolvi que eu vou contar uma parte da minha história, porque a minha história é muito comprida, mas eu vou contar uma parte, porque eu acredito que tem muitas mulheres vivendo isso que eu vivi, né? E eu quero falar para vocês sobre relacionamento abusivo e como eu passei por ele, né? Foram 6 anos de um relacionamento abusivo. Foi uma fase muito difícil, muito complicada, porém eu era daquelas mulheres que falavam assim: como que mulheres passam por isso? Por que essa mulher se submete a isso? Por que essa mulher fica com esse homem? Por que ela escuta esse tipo de coisa? Por que ela não basta? Por que, né? Eu não entendia. Até que Deus me levou num relacionamento abusivo. E eu conheci uma pessoa e nós trabalhávamos juntos, e aí nós fomos morar juntos. Na verdade, ele veio morar comigo, porque nessa época eu morava sozinha. E eu era dona do meu nariz, eu ganhava bem, eu tinha minha casa, eu tinha minha vida, e ainda assim, a gente começou um relacionamento e aquele pensamento de que vai melhorar, com o passar do tempo vai melhorar. E nesse vai melhorar foram 6 anos. E ao longo desse tempo eu não consegui entender, né? Por que eu estou passando por isso? E foram muitas discussões com Deus, foram muitos momentos de desespero, e eu não tinha forças para sair desse relacionamento. Eu não entendia por que eu não conseguia sair desse relacionamento. E eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por esse problema, né? Por um momento desse, que não consegue sair de um relacionamento abusivo. E não tinha violência física, era violência emocional, violência com palavras, violência mental, eram processos bem complicados, né? E ele era muito bom, tinha um coração bom para todo mundo, mas o relacionamento era muito complicado. E eu passei por momentos assim mais difíceis da minha vida. Tiveram noites em que eu falava: Senhor, eu não quero mais viver. Eu quero que o Senhor me tire minha vida, porque eu não tenho coragem nem para tirar a minha própria vida. E eu tô contando isso pra vocês porque eu quero que vocês entendam que eu era um improvável. Quantas vezes eu tive vontade de desistir, tive vontade de tirar minha própria vida, só que eu não tinha coragem para isso. Só que foi nesse período também que eu conheci um Deus que eu nunca tinha conhecido, que eu conheci um Pai, que eu conheci o Espírito Santo, porque todas as vezes que eu tinha vontade de tirar a minha vida, eu sempre ouvi uma voz dizendo: não, você não vai fazer isso, você tem uma história para viver. Só que eu esqueci de uma palavra que um dia foi liberada sobre a minha vida, que eu ia ser mãe e que eu ia ter uma família. E eu esqueci, né? Foram tantos processos, tanta dor, tanto desespero, tanta amargura, tanto orgulho, um coração duro, né? Um coração de pedra, né? E Deus me levou lá embaixo para eu conseguir entender muita coisa, né? Para eu buscá-lo de uma maneira que eu nunca tinha buscado, né? Para eu conhecer um Deus que eu nunca tinha conhecido. E assim, naquele momento, nos piores momentos,
nos momentos de uma depressão que eu passei sozinha, onde eu escondia para todo mundo que eu estava bem, eu tinha um sorriso no rosto, eu ganhava bem, eu tinha uma vida, que eu tentava transparecer que eu era a mulher mais feliz do mundo, mas mal sabia a minha infelicidade, a minha tristeza, a minha amargura, o meu desespero, porque eu não conseguia sair daquele relacionamento e tudo que eu queria era sair daquele relacionamento e eu não conseguia. E aí, os piores momentos, eu queria deixar de viver. Eu queria não viver mais. E eu sei que tem muita mulher passando por uma situação dessa. Mas eu quero te dizer que nos piores cenários é onde Deus vai te mostrar um Pai. É onde Deus te carrega. É onde o Espírito Santo vai te dar uma força que você nem imagina que existe. E foi aonde eu tive que ir no lado mais escuro da minha alma, no mais profundo do meu ser, nas piores noites da minha vida, num choro sem solução, numa dor mais profunda, que eu tive que liberar o perdão mais difícil da minha vida, que foi liberar o perdão na vida da minha mãe, que foi um relacionamento totalmente conturbado. Para vocês terem ideia, por diversas vezes ao longo da minha vida, eu senti vontade de matar minha mãe. Então, é uma outra história que fica para um outro dia, mas foi nesse momento que eu precisei entender e compreender que eu estava presa e que eu precisava me libertar de tudo aquilo. Que aí eu busquei forças aonde eu não tinha. Eu tirei forças da onde eu não tinha. E eu libertei perdão, porque o perdão nunca foi para ela, o perdão era para mim. E eu liberei perdão na vida dela, eu liberei perdão na minha vida. Eu olhei para mim com outros olhos. Eu conheci um Pai que eu nunca tinha conhecido. E eu ouvi um Espírito Santo que eu nunca tinha ouvido queimar dentro do meu coração. E eu consegui me libertar depois de 6 anos, dos piores 6 anos da minha vida. E eu consegui sair daquele relacionamento. E Deus me restituiu. Deus me honrou. Deus me deu uma família. Deus me deu um filho. Então eu quero dizer para você nessa noite que às vezes a gente esquece uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Que a palavra de Deus, não importa o que você esteja passando, ela vai se cumprir. E eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva disso. Não se esqueça. Toda palavra que foi dita da parte de Deus, ela vai se cumprir. Não importa o cenário que você esteja vivendo hoje. Não importa qual momento que você esteja vivendo hoje. Busque aquela palavra que um dia foi liberada sobre você. Se segure nela, porque ela vai se cumprir. Eu sei que não é fácil viver um relacionamento abusivo. Eu sei que não é fácil os olhos que te acusam, os olhos que te apontam. Eu sei que a maioria das pessoas vão te olhar e falar: nossa, como você é fraca, porque você passa por isso. Eu sei, eu passei. E eu sei que não é fácil. Mas eu sei também que algo está te prendendo, que algo está te segurando. Olhe para dentro de você, se enxergue. Veja o que está te prendendo, veja o que está te segurando. Se liberte. Tem uma vida te esperando. Eu não sei por que Deus mandou falar isso para você hoje. Isso não me machuca mais. Eu me libertei. Eu posso contar toda a história da minha vida para você hoje, que não me machuca mais. Mas já me machucou muito. Hoje é um testemunho de que Deus faz milagres, de que Deus muda histórias. Então, eu não sei o que você está passando, mas busque forças da onde você não tem. Olhe para dentro de você. Ninguém merece passar por isso. Tire esse pensamento de que você está passando porque você merece passar por isso. Você não merece passar por isso. Você não merece passar por isso. Por mais que tentem te convencer que você merece passar por isso, você não merece passar por isso. Não importa o que você tenha feito, não importa o que digam de você não merece passar por isso. Eu sei, eu fiquei 6 anos achando que eu merecia passar por isso.
eu estava colhendo o que eu plantei, que eu estava sendo castigada. Toda humilhação, todo sofrimento era o castigo. Mas se liberte disso. Se liberte disso. Você merece ser amada. Você merece ser cuidada. Você tem um pai de amor, um pai de cuidado, um pai de carinho, um pai de coração. Eu sei que às vezes você acha que você está sozinha, mas é nesse momento que ele está aí, segurando a tua mão, que você se afasta do pai, mas ele não se afasta de você. É nesse momento que você desiste da sua vida, mas ele não desiste de você. Não desista da sua vida, mulher. Não desista. Não importa qual cenário que você está vivendo, ele vai passar. Você pode ser feliz e você vai ser feliz. Escute a voz do seu coração. Escute a voz de Deus. Deixa Deus falar com você. Você vai ser feliz. Deus mandou eu vir aqui falar isso para alguém. Eu não sei para quem, mas você vai ser feliz. Eu sou uma improvável que Deus mudou a vida. E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Porque tudo que eu tenho hoje foi uma oração. Foi uma palavra libertada. E eu vou vir aqui e eu vou falar para vocês tudo que eu profetizei na minha vida que vai acontecer ainda esse ano. E vocês vão ver algo que nem os olhos vão acreditar. Nem os olhos vão acreditar no que Deus vai fazer na minha vida e na minha família. Tenha fé, acredita. Não importa o cenário que você esteja vivendo, ele vai passar. Não importa a dor que você esteja sentindo, ela vai passar. E é nessa dor que você vai conhecer um pai de amor, um pai que vai te levantar, um pai que vai te fazer forte, um pai que vai te fazer feliz, um pai que vai reescrever a sua história. Tenha fé, seja forte, olhe para você, você não merece passar por isso. Não deixe ninguém te convencer disso, você não merece passar por isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê força, que Deus permita que isso acabe logo, que você consiga entender e compreender que você precisa se perdoar, que você precisa perdoar quem quer que seja. Peça perdão, se perdoe, se liberte, porque vai passar. Eu tenho certeza disso. Fiquem com Deus. Que essa palavra seja chegue no coração de quem precisa ouvir. Que Deus abençoe, que Deus console, que Deus conforte, que Deus prospere. Que você viva um renovo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que essa semana seja a melhor semana das suas vidas, em nome de Jesus. Eu creio muito, muito nisso. Eu creio que essa semana será uma semana de renovo, uma semana de prosperidade, uma semana de derramamento de bênçãos. Acredite. Você pode e você vai ser feliz. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você já fez, não importa o que você já viveu. O que importa é o que Deus diz sobre você. E você vai ser feliz, acredite. Pode acreditar no que eu estou falando. Eu sei, eu sou. Fiquem com Deus. Beijo, 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 beijo. Deus te ama e você não precisa que mais ninguém te ame. Ele te ama e é o que importa.